Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama pro primeiro vídeo de 2021. Quero saber como foi a sua virada de ano. Deu para tomar uma cervejinha, deu para tomar um guaranazinho, né, uma Coca-Cola se você não bebe. Enfim, como foi? Aproveitou aí com os amigos, com a família? Conta pra mim e que 2021 seja muito melhor, né? 2020 foi uma doideira só, essa história aí de pandemia, né? Deixou todo mundo, enfim, todo mundo foi prejudicado, futebol foi prejudicado, a nossa vida foi prejudicada, né? As famílias, as pessoas. Infelizmente, muita gente perdeu pessoas importantes em 2020, que 2021 seja muito melhor. E aqui no canal, onde o assunto é Vasco da Gama, que 2021 seja muito melhor também para o nosso Vasco, né? Porque 2020, meu amigo, foi um sufoco só. E 2020 ainda não acabou, né? O Campeonato Brasileiro de 2020 termina só em fevereiro. A gente tem 12 jogos aí pela frente para pagar essa conta, né? E fugir da zona do rebaixamento. Mas a gente começa 2021 com Vanderlei Luxemburgo, novo treinador do Vasco da Gama. E é sobre ele o vídeo aqui, porque, meu amigo, Luxa abriu mão do salário. Não vai ter salário para treinar esse time do Vasco. Você vai entender o que fez o professor Vanderlei Luxemburgo, o que mostra que ele realmente está muito focado em tirar o Vasco dessa zona do rebaixamento. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, primeiro like do ano, né? Deixa aí o primeiro like de 2021, se inscreva aqui no canal se você caiu aqui pela primeira vez e rodou a vinheta. Quer ter todas as novidades do mundo do futebol e sobre o Vasco da Gama no seu celular? Baixe neste momento o aplicativo OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é um parceiro do canal Machão da Gama e é completamente de graça para Android e para iOS. Baixando agora, você vai ter na tela do seu celular conteúdos exclusivos sobre o futebol mundial e, claro, sobre o nosso gigante da colina. Baixe o OneFootball. O link tá aqui na descrição do vídeo. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e a pauta é Vanderlei Luxemburgo, que foi anunciado ontem, 31 de dezembro, como o novo treinador do Vasco da Gama. E uma coisa que chamou muita atenção nesse contrato, né, do Vanderlei Luxemburgo, um contrato de 2 meses, né, até fevereiro. O Vasco tem aí 12 jogos para disputar nesse período pelo Campeonato Brasileiro e o Vanderlei Luxemburgo abriu mão de receber o salário nesses 2 meses, nesses 12 jogos aí que ele tem pela frente com o Vasco da Gama. O contrato é o seguinte: o Luxemburgo só vai receber alguma coisa nessa passagem do Vasco se ele conseguir salvar o Vasco do rebaixamento. E não foi o Vasco que ofereceu isso não, foi o próprio Vanderlei Luxemburgo que ofereceu esse contrato. Falou, olha, não quero salário, não quero nada. Se o Vasco escapar, se a gente conseguir tirar o Vasco da zona do rebaixamento, no final do campeonato o Vasco se livrou, vocês me pagam esse valor X. A gente não sabe qual é esse valor, né? Qual é essa quantia, essa premiação por manter o Vasco na primeira divisão. Mas o contrato do Luxemburgo é assim, chama atenção, né? Ele não vai ter salário. Se o Vasco bater na madeira aqui, né? Se o Vasco for rebaixado, o Luxemburgo não ganha 1 centavo. Porque na cabeça dele é como se, olha, eu fui lá e não consegui salvar, não tem nem o que receber. Então isso mostra o comprometimento, né, que o Vanderlei Luxemburgo vai ter nessa passagem pelo Vasco da Gama. Achei muito bacana, achei muito bacana. Como eu disse, a gente não sabe qual o valor dessa premiação caso o Vasco se mantenha na primeira divisão, e se Deus quiser vai se manter, mas isso mostra, o Luxemburgo pode chegar até pro elenco, né? Uma forma até dele já chegar ganhando o elenco. O elenco já gosta dele, né? Em 2019 todo mundo gostava e jogava pelo Luxemburgo. Mas é uma forma dele chegar também no elenco e falar, rapaziada, voltei por causa de vocês. Eu sei que, pô, o time tá ali embaixo, mas nosso lugar não é tá ali embaixo. Eu voltei aqui, só vou receber se a gente conseguir sair dessa situação. Então é uma forma dele chegar nos jogadores e falar, ó, eu confio tanto em vocês que eu abri mão do meu salário, só vou receber se a gente escapar. E eu tenho certeza que a gente vai escapar porque vocês são bons, vocês vão tirar a gente dessa situação. Então o Luxemburgo também é um cara muito, muito inteligente, né? Já fez essa jogada aí
para poder ganhar ainda mais a confiança do torcedor, dos jogadores. Ontem mesmo ele gravou um vídeo pedindo para que os torcedores, já que não pode comparecer no estádio, né, lotar o estádio, fazer pressão no estádio, mas para nas redes sociais, né, dar apoio aos jogadores, dar apoio ao clube, dar apoio ali a todo mundo para emanar energia positiva e conseguir livrar o Vasco desse rebaixamento. E outra coisa também, né, que chamou a atenção foi a forma como o Luxemburgo, primeiro, lá antes do Vasco fazer a proposta, ele postou aquele vídeo dizendo que estava 100%, enfim, que ainda não tinha chegado proposta nenhuma do Vasco, dando aquela cavada, né? E depois, quando o Vasco fez o convite, ele disse que quando o Vasco chama não é um convite, é uma convocação, que não tem como dizer não. Ele foi convocado pelo Vasco para tirar o Vasco da zona do rebaixamento e ele aceitou o desafio. Vamos aqui abrir aspas, né, para Vanderlei Luxemburgo. O Vasco me fez um convite, mas eu não entendo como convite, entendo como uma convocação. Acho que foi uma convocação para que eu possa contribuir com a minha experiência nesses 12 jogos que faltam para o Vasco se manter na primeira divisão. E também uma convocação que eu aceitei de pronto, por tudo que o Vasco fez comigo no ano passado. E depois ele completa dizendo: eu pude trabalhar e tive carinho e amor da torcida. Eles dizem que sou o único rubro-negro que eles gostam. Então, entendo isso como uma convocação. E de pronto, aceitei. Então é isso, meu amigo. Vanderlei Luxemburgo, que também não esconde jogo, né? Como nessa declaração ele mesmo disse, ele é torcedor do Flamengo, nunca escondeu isso, mas se identificou tanto com o Vasco que a gente pode dizer que o Luxemburgo é vascaíno. Ele só não descobriu isso ainda. Aliás, já descobriu, né? Já descobriu o carinho que ele tem por Vasco e a forma como ele voltou agora mostra que ele quer muito salvar o Vasco dessa situação. Achei muito bacana a forma como foi o contrato do Vanderlei Luxemburgo. Primeiro só até o final do Campeonato Brasileiro, né? Talvez depois com uma possibilidade de renovação, mas um contrato curto e ele só vai receber alguma coisa, algum salário, se... Algum salário não, é premiação, uma premiação estipulada, se ele conseguir salvar o Vasco do rebaixamento, e vai conseguir. A nossa torcida é para isso. O primeiro desafio já é no meio de semana, né, quando o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Ali começa a segunda passagem de Luxemburgo pelo Vasco da Gama. E comenta aqui pra mim se você tá empolgado com a chegada do professor Vanderlei Luxemburgo. Deu animada, comecei 2021 um pouquinho mais animado, quero saber se você também. E para encerrar o vídeo aqui, uma rapidinha sobre Martim Benítez, que parece que a situação ainda não terminou. O Vasco ainda sonha com a permanência do Martim Benítez. Segundo aqui uma reportagem do UOL, o Jorge Salgado tem a ideia de pedir a prorrogação do empréstimo e negociar o valor de compra para manter o Martim Benítez. E aí, nesse novo prazo, até fevereiro, né, o Vasco teria esse tempo para poder adquirir os direitos do jogador. Então o Vasco ainda vai tentar essa reaproximação com o Independiente e tentar a permanência do Martim Benítez. Ele já voltou para a Argentina, né, o contrato dele terminou ontem, mas tem uma cláusula na FIFA ali que podia estender contratos que terminaram por conta da pandemia, né? É uma situação muito difícil, muito confusa, mas o Vasco ainda tem a esperança vai dar a última cartada para tentar contar com o Martim Benítez para o restante do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, aí deixa o like, se inscreva aqui no canal, sua participação é muito importante, e divulgue aí nos grupos de WhatsApp. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.